Oi, galera! Vocês já perceberam como eu estou exorbitante com esse modelito novo? Fashion Bet. Lembre que Bet rima com Ivete e com chiclete. Logo, Fashion Bet. Amores, a gente vai começar agora um outro conteúdo de ecologia. Nós estamos vivendo um momento onde tantos acidentes por ações antrópicas e naturais têm provocado desequilíbrios ecológicos que têm dizimado inúmeras espécies em muitas regiões do Brasil e do mundo. O acidente que aconteceu ano passado com a erupção vulcânica que aconteceu no Haiti, aquela erupção vulcânica, sem dúvida nenhuma, ela provocou uma ação devastadora, não só com as espécies que fazem parte da base da cadeia alimentar, mas também de todos os outros níveis tróficos de seres que viviam ao redor daquele vulcão. Eu queria lembrar também do acidente que aconteceu no Brasil, em Sobradinho, e que mais uma vez, lembrando o acidente de Mariana, a gente também teve ações destruidoras, não somente de substâncias não biodegradáveis que foram lançadas na água, mas também provocando a destruição de determinados biomas já estabelecidos naquela região. Então, por conta disso, de tantos acidentes, de tantas ações antrópicas e naturais que aconteceram no Brasil e no mundo, eu acho que um conteúdo super interessante de ecologia que vai ser usado nas provas e também vai cair nos vestibulares do Brasil e, amores, principalmente nos vestibulares da Bahia, que sempre exploraram muito essa parte de cadeias, teias e desequilíbrios ecológicos voltados às ações antrópicas. A gente vai falar um pouquinho de comunidade e depois vamos falar um pouco de sucessão ecológica, que vai envolver todo esse processo que aconteceu em função desses desastres. Eu queria lembrar para vocês primeiro o conceito de comunidade, que é o conjunto de populações que vivem numa determinada área geográfica. Obviamente, essas populações elas trocam matéria e energia e elas se mantêm se esse ecossistema ele estiver em equilíbrio. Se acontece um acidente como o que aconteceu em Sobradinho, você tem uma mudança radical em todos os níveis tróficos dessas comunidades já pré-estabelecidas nessa região. Então, amores, lembrem o seguinte, existem 3 ciclos na biosfera. O epinociclo, que é o ciclo terrestre, o talassociclo, que é o ciclo das águas salgadas, ou seja, um ambiente marinho, e o liminociclo, que é um ambiente dulcícola, que é um ambiente da água doce. Na parte aquática, a gente tem seres que são bastante diversificados e que desempenham funções bem diferentes dentro de uma cadeia alimentar. O plâncton ele faz parte, geralmente, dos primeiros níveis tróficos de qualquer cadeia alimentar na água. Aí nós temos o plâncton representado pelo fitoplâncton, que são todas as algas, são os produtores, e a gente tem o zooplâncton, que é representado pelos microcrustáceos e larvas de qualquer animal. O fitoplâncton e o zooplâncton, eles são seres que são levados pela correnteza. Agora, a gente tem também os bentônicos, que fazem parte desse ambiente aquático, que são aqueles seres que se arrastam no fundo do oceano ou aqueles seres que são fixos, são sésseis. E aí você tem representantes como os equinodermos, que é a estrela do mar, olha a imagem. Você tem seres como as esponjas, que são sésseis, olha a imagem. Você tem quinidários, como as anêmonas, enfim. Os seres bentônicos, eles ou são fixos ou se arrastam no fundo do oceano. E o maior contingente populacional é representado pelos seres nectônicos, que são aqueles que nadam ativamente. Então, numa cadeia alimentar e numa teia alimentar, ou mesmo em um bioma, você pode ter no ambiente aquático os plânctons, os bêntons e os néctons. E se a gente fala no ambiente terrestre? Se você fala no epinociclo, eu tenho o estrato que vai começar a sucessão ecológica, que é representado pelas herbáceas, que geralmente são gramíneas, musgos, líquens.
Aí depois, nessa sucessão que vai formar essa comunidade, eu teria os arbustos, que são vegetais de médio porte. E para fechar essa sucessão e essas comunidades, eu teria as árvores, que seria as populações arbóreas, que são representadas por seres de grande porte, que a depender do bioma, eles podem ser muito ou pouco diversificados, ok? Agora vamos falar da sucessão ecológica. A gente tem dois tipos de sucessão. Observem aqui, a sucessão primária, que é aquela que ela começa em um ambiente não habitado anteriormente. Normalmente nós chamamos esse ambiente de inóspito, de hostil, como por exemplo o deserto. Se eu começar a colocar seres produtores nesse ambiente e conseguir construir cadeias e teias, eu posteriormente terei uma comunidade. Mas essa sucessão ela vai ser primária, porque não existia vida anteriormente nesse local. A mais comum, amores, é a que acontece normalmente quando acontecem acidentes antrópicos ou naturais, é a sucessão secundária, onde eu substituo populações que anteriormente existiam naquela região. Observe essa imagem, onde você está vendo uma determinada comunidade e pela ação do desmatamento, pela lixiviação e pelo assoreamento, ela foi completamente modificada. Eu posso manter algumas espécies? Claro que posso, mas eu posso ter novas espécies e, consequentemente, essa sucessão ela ser secundária, porque ocorreu uma substituição dos seres que existiam ali anteriormente. E para finalizarmos, quais são as etapas de uma sucessão? Seja ela antrópica ou seja ela natural. A primeira etapa de uma sucessão ecológica chama-se ecese. Ela é representada por vegetais de pequeno porte, pouco diversificados e a quantidade de biomassa e energia produzida é muito pequena. E ela é representada pelas gramíneas, pelos líquens e pelos musgos. Lembrem que musgos são briófitas. Com o passar do tempo, essas populações elas vão sendo acrescidas e surgem os arbustos. Os arbustos equivalem à segunda etapa da sucessão, que é a série ou cereal, que ela é representada por vegetais de médio porte. Esses vegetais são muito diversificados, ela pode ser flutuante, algumas espécies chegam, não se adaptam, acabam morrendo, os pássaros, os insetos acabam levando sementes de outros arbustos que se adaptam e vão trazendo uma nova diversificação de espécies e a gente tem um grande aumento da biomassa e da energia aí. E quem é que representa, como eu falei para vocês anteriormente, os arbustos, os vegetais de médio porte, que normalmente são representados por angiospermas. E para fechar a sucessão, para que eu tenha a homeostasia ou a homeostase, eu tenho os vegetais de grande porte, que são as árvores, que elas finalizam e também dão nome à sucessão ecológica, milharal, canavial, cafezal. Essas populações, elas são muito ou pouco diversificadas. Se eu estiver falando, por exemplo, da mata das araucárias, eu estou falando de uma população pouco diversificada. Mas se eu falo da Mata Atlântica, eu tenho uma diversidade imensa de árvores. A biomassa e a energia aumenta, inclusive essas árvores, elas podem definir os microclimas da região. E amores, elas podem atrair grande diversidade de espécies animais e você ter uma infinidade de teias nesse ecossistema. Então a população clímax, ela fecha a sucessão ecológica. E é sempre representada, na sua grande maioria, por vegetais de grande porte. Então, galera, nós finalizamos o conteúdo de comunidade e de sucessão ecológica. Eu estou aguardando vocês na nossa próxima videoaula. Beijo!